A gente vai falar agora, Bruno, da eleição em Pernambuco. A semana passada a gente comentou a eleição lá do Ceará e agora a gente vai falar da eleição em Pernambuco. Eu vou chamar um videozinho para explicar esse cenário eleitoral lá em Pernambuco. Panorama Eleições, hoje com foco em Pernambuco. O estado tem o 7º maior colégio eleitoral do Brasil, segundo o TSE. Nas últimas eleições presidenciais, 66,9% dos votos foram para Lula. Jair Bolsonaro teve 33,07%. Lula é natural de Guaranhuns, no interior do estado, e Pernambuco tem sido um dos principais redutos eleitorais do presidente no Nordeste. No Senado, o estado é representado por Fernando Dueire, do MDB, e pelos petistas Humberto Costa e Tereza Leitão. 2 das 3 cadeiras hoje são do PT. Nas próximas eleições, os pernambucanos vão eleger 2 senadores, uma disputa que promete ser uma das mais importantes da região. Aí, vocês acabaram de conhecer a Maria, que é a nossa diretora aqui do programa também, e trouxe esse panorama das eleições em Pernambuco, e lá é muito PT, né? E eles estão se matando, né? Uma eleição muito diferente, né? Porque, de fato, o presidente Lula tem uma grande base de apoio em Pernambuco, e os 2 candidatos principais nessa disputa, que são a governadora, Raquel Lira, que vem candidata à reeleição, que foi eleita pelo PSDB e durante o mandato trocou para o PSD do Kassab, e o João Campos, que é o presidente nacional do PSB, partido que tem hoje a vice-presidência da República, né, com Geraldo Alckmin, e é o prefeito do Recife, né? Os 2 estão se enfrentando meio que diretamente nessa disputa, né? Você tem algumas outras 2 candidaturas colocadas, né? Você tem o Eduardo Moura, que é um vereador do Recife. Tem a pesquisa aqui. A pesquisa já está aqui no ar, né? Uhum. Você tem o Eduardo Moura, que é um vereador do Recife, e o Ivan Moraes, que é o candidato do PSOL no estado. E você vê que aqui é basicamente um enfrentamento entre os 2. E nesse enfrentamento, hoje, o João Campos, que saiu muito bem avaliado nos seus primeiros 4 anos como prefeito do Recife, consegue uma reeleição acachapante na cidade. Foi uma cidade difícil, prefeito, né? como um dos que foi o 2º ou 3º mais bem votado do Brasil de prefeito de capital. O primeiro foi o Furlan, lá de Macapá, né? Mas ele foi o 2º ou 3º. E o João Campos consegue uma vantagem hoje considerável de 20 pontos percentuais em relação à governadora Raquel Lira, que a governadora demorou a pegar no tranco. Sabe, ela começou um governo com muita dificuldade, com problemas inclusive de relacionamento político com a Assembleia Legislativa, não conseguiu fazer o presidente da Assembleia, teve vários momentos que mandava projeto e era uma confusão grande dentro da Assembleia, o presidente jogando muito contra ela também nesse enfrentamento, e a governadora ficou meio paralisada por um período. De um tempo para cá, ela começou a entregar mais obras, principalmente obras de infraestrutura, de estrada, no interior do estado, até como um contraponto ao que representa o João, que é o grande voto de Recife, né? Se a gente for fazer só geograficamente, para o pessoal entender em casa, 42% do eleitorado está na região metropolitana do Recife, está ali. Os outros 58% estão no resto do estado. Aí você pega a Zona da Mata, o Agreste, da onde vem a Raquel Lira, que foi prefeita de Caruaru, que é a capital do Agreste pernambucano, e depois o Sertão e o Vale de São Francisco. Todo esse pedaço aí dá 58%, mas 42% está na capital. E aí que o João consegue uma grande vantagem em relação a Raquel. Ele ganha de distância larga na capital, em Recife. A Raquel tem tentado melhorar os seus índices, tem conseguido, de certa maneira, diminuir diferenças. Essa diferença, que hoje é de 20 pontos, já esteve mais larga. Saiu uma pesquisa também na semana passada do Datafolha, que aponta até uma diferença um pouco menor do que essa que a Real Time apresenta hoje, mas o fato essa eleição tende a ser uma eleição mais dura do que ela parece. A Raquel tem conseguido imprimir um novo ritmo aí no estado. Mas, se a gente tiver que dizer quem é favorito a vencer essa eleição, o favorito é o João Campos. E o presidente Lula vai ficar ali abraçando os 2? Ou... Justamente por isso, porque provavelmente
A tendência é que o João Campos seja abraçado como candidato do presidente Lula. E aí tem uma briga dentro do Palácio do Planalto, porque o chefe da Casa Civil, Rui Costa, é time Raquel e está trabalhando ali no ouvido do presidente Lula para ele ficar no mínimo neutro nessa disputa. Semana passada teve aqui uma confusão lá, já teve acusação de espionagem, a eleição lá tá boa de acompanhar, parece tá virando tá virando série do Netflix, acusação de espionagem do governo dela no João Campos, e agora já teve, a réplica foi dizer que o João Campos mandou investigar, né, uma auditoria do Ministério da Saúde, está investigando um hospital, que é um hospital privado, que recebeu muito dinheiro do Estado, e o hospital vem a ser do marido da vice da Raquel. E a Raquel ficou muito brava com isso, catou um avião no dia 2 da auditoria, veio para Brasília para reclamar com o Lula e dizer que essa investigação ali é uma coisa política para tentar afetar o governo dela. Eu só queria dizer o seguinte, se tem que se investigar o hospital, que ela abra esses dados e comprove, né, Bruno? Que não tem nada de nada esquisito, a temer nessa nada a situação, temer. Né? Não dá para dizer só que é uma questão política, o setor de auditoria do Ministério da Saúde fez 400 dessas auditorias em hospitais e só ali que a governadora, que justamente a vice, é mulher do dono do hospital e mandou muito dinheiro para esse hospital, então isso precisa ser independentemente da questão política. Isso nem combina com a Raquel, que fez toda uma carreira sempre no negócio da transparência, de se mostrar como uma política diferente, não combina com ela um tipo de atitude Mas dessa. É a briga política entre os dois, do bateu, levou, então lá vai ser uma campanha bastante acirrada. A gente tem a questão do Senado também, a gente vai reforçar bastante isso nessa cobertura aqui, né, que eu e o Bruno fazemos aqui no Metrópolis, que a gente não tem só eleição para presidente da República, também temos eleição para o Senado e são 2 vagas. O Senado sempre, cada estado tem 3 representantes no Senado, este ano 2 serão trocados. Quem que vai sair e quem vai entrar, Bruno? Olha, quem sai ali em Pernambuco agora é o Fernando Dueire, que na verdade Fernando Dueire era o primeiro suplente do senador Jarbas Vasconcelos. O Jarbas acabou se adoecendo durante o mandato, ele renuncia ao mandato para cuidar da saúde e o Fernando Dueire acaba assumindo como senador. Então é uma pessoa nova para os pernambucanos do ponto de vista eleitoral, não foi testado, né? Por isso que é importante, quando for votar para o Senado, gente, olhar também quem é o suplente. No suplente você não vota, né? Ele é escolhido pelo senador. Então, na verdade, você vota por tabela ali, porque você está comprando um combo. E hoje o que mais tem no Senado é mãe de senador, parente de senador, que ninguém sabe assumir o mandato porque eles se afastam para fazer outras coisas. Então, dá uma olhada na chapa completa para ver se não está levando gato por lebre, né? Exatamente. Então, Fernando Dueire é um possível candidato ao Senado, ele é do MDB. O MDB tem uma grande fragmentação no Estado, não é só nacionalmente, em Pernambuco também, porque tem uma ala que quer caminhar com o prefeito João Campos e uma outra ala que é até mais próxima do Fernando Dueire, que quer caminhar com a governadora Raquel Lira. Então tem essa divisão e existe até a possibilidade do Miguel Coelho ir como candidato para o MDB, porque ele está na União Brasil. Hoje, União Brasil, a federação lá, ninguém sabe o que pode acontecer, se vai ser quem que vai ficar com o comando da federação lá, se são os Coelho ou se é o pessoal do PP, que é o Eduardo da Fonte, que comanda o partido lá no estado. E você tem a outra vaga, que é o Humberto Costa, que é candidato à reeleição. E o Humberto Costa tem articulado para ser o senador do João Campos, com a segunda vaga, muito provavelmente, sendo preenchida pelo ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho. Ou seja, o Lula ficaria até mesmo numa situação, uma saia justa de tentar dividir palanque. Porque ele tem um senador do PT na chapa do João e provavelmente um ministro seu na chapa do João. Apesar de ter um outro ministro do governo, que é o ministro André de Paula, ministro da Pesca, que é do PSD da Raquel Lira, mas o ministro André de Paula provavelmente deve ser ou candidato a deputado federal ou até mesmo continuar como ministro. Então o caminho, a gente pode perceber aí no cenário todo, é que muito capaz de você ter o Lula apoiando o João Campos, isso pode ser a grande força do João no Estado, e do outro lado, o bolsonarismo sem ter para onde ir.
Se esse Eduardo Moura não for candidato, que é um nome que está assim, ensaiando, provavelmente o bolsonarismo vai para Raquel Lira. E daí você vai ter um enfrentamento Lula-Bolsonaro lá no Estado, que é tudo que a Raquel também não quer, né? Porque a Raquel não quer ser bolsonarista. Mas se o Lula for para o João Campos, ela vai acabar, né, aceitando o apoio aí e ficando bastante nervosa com relação a isso, né? Exato. Então, Bruno, na semana passada a gente falou do Ceará, que a esquerda deve levar o Senado lá, as duas cadeiras, e agora em Pernambuco também a mesma coisa. Então, Pernambuco hoje, os dois que despontam na frente são os candidatos ligados ao João e ligados à esquerda. À esquerda. Mas é um cenário muito aberto. Está todo mundo muito próximo. Tudo pode acontecer nesse cenário. Mas que uma vaga provavelmente é da esquerda, eu acredito que sim. Isso está quase certo, né? Então vamos prestar atenção no Senado, porque vamos lembrar que é o Senado quem faz impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e, por este motivo, a esquerda e a direita estão bastante de olho nessa eleição neste ano. A gente não vai falar da eleição para deputado federal, mas você em casa tem que prestar atenção em quem vai votar, porque é muito candidato, muita gente, é difícil. De repente a gente faz uma pincelada em algum momento para mostrar quem é que está vindo para a reeleição, para todo mundo também não esquecer que tem que votar para deputado federal.